Vamos falar agora sobre o uso do partograma como ferramenta de controle do trabalho de parto. O partograma é um instrumento muito utilizado na assistência ao parto e tem uns aspectos históricos que devem ser contemplados quando estudamos a sua origem e como ele deve ser preenchido. De acordo com o Ministério da Saúde, o partograma é a representação gráfica do trabalho de parto que permite acompanhar sua evolução, documentar, diagnosticar alterações e indicar a tomada de condutas apropriadas para a correção de desvios, e ajustando ainda todas as medidas de forma que se evite intervenções desnecessárias. O primeiro partograma foi elaborado por Friedman em 1954. Esse partograma teve como base a observação do trabalho de parto de 500 mulheres. Essa é a curva originalmente elaborada por Friedman, é conhecido como partograma de Friedman, e tem as fases clássicas descritas, a fase latente, a fase ativa e o segundo estágio ou período expulsivo. Essas fases elas foram determinadas numa publicação de 1969 do professor Friedman, mostrando então as diferenças na velocidade da dilatação do colo. A Organização Mundial da Saúde, em 1989, nessa publicação que é chamada Partograma, coloca vários pontos e recomenda o uso do partograma na assistência ao parto. A OMS coloca de uma forma clara que ele é um instrumento para avaliar e interpretar o progresso do trabalho de parto, mas que o cuidado na assistência ao parto é muito mais do que simplesmente preencher o partograma. Portanto, é um documento importante que deve ser utilizado, mas não é somente o partograma que compõe a assistência ao parto. Nesse documento do OMS, o primeiro modelo de partograma apresentado é esse que está apresentado nesta lâmina. Vejam que aqui na primeira parte vão ser anotadas os dados de frequência cardíaca fetal, depois a anotação da dilatação, as contrações, medicamentos, a frequência cardíaca materna. Notem que as anotações aqui elas são diferentes do que nós estamos acostumados a estudar no partograma clássico, mas os elementos básicos do partograma eles são facilmente reconhecidos. Chama a atenção que para cada horário de avaliação, nós temos aqui o intervalo subdividido em 30 minutos, tanto para a análise das contrações uterinas, como para a análise da frequência cardíaca fetal, que hoje é a nossa recomendação, que a frequência cardíaca fetal e a dinâmica uterina seja reavaliada a cada 30 minutos. Ainda nessa publicação da OMS, eles deixam claro que o partograma ele foi proposto inicialmente para ser utilizado como um instrumento que iria indicar a transferência da mulher de uma unidade periférica, de um tratamento num centro de saúde ou uma outra unidade mais distante, para uma unidade hospitalar, em que houvesse condições de se realizar um parto operatório. Também, nesse documento, eles mostram que o partograma teria como objetivo orientar o uso da ocitocina e, inclusive, indicar o parto operatório, que é o parto cesáreo. Ainda nesse mesmo documento, eles chamam a atenção para o uso das linhas, as linhas de alerta e as linhas de ação, principalmente com o objetivo da transferência da paciente, da parturiente, de uma unidade mais periférica para uma unidade central, e quando a dilatação cervical atingisse a linha de ação, aí sim uma revisão pela equipe médica para se pensar numa conduta mais ativa. Isso é um documento de 1994,
muitos outros estudos surgiram depois desse estudo inicial do partograma. Na publicação do Ministério da Saúde de 2001, nós temos essa apresentação da curva de evolução da cervicodilatação do Centro Latino-Americano de Perinatologia. É interessante, essa curva foi elaborada em 1996. Nós podemos ver que até a dilatação de 5 centímetros, a progressão da dilatação cervical ela é lenta ao longo das horas, que somente atinge aquele ritmo habitual de 1 centímetro por hora a partir da dilatação de 5 centímetros. No entanto, novos estudos surgiram nos anos seguintes. Esse primeiro estudo que foi publicado aqui nesse manual do Ministério da Saúde começa a pontuar quais são os elementos que a gente coloca no partograma. Então, como a gente costuma ver, a dilatação é representada por um triângulo. Notem que o triângulo totalmente preenchido. E aqui mostra como se traçam as linhas de alerta e a linha de ação. Essa proposta dessas linhas foi feita em 1972 por Philpott e Castle. E aí introduz não só a dilatação, mas a altura da apresentação, aqui com a indicação da altura pelos planos de Deli ou os planos de Rod. Então, esse é o partograma que foi adotado pelo Ministério da Saúde. De tal forma que nessa publicação em 2001, do Ministério da Saúde, esse é o partograma clássico apresentado e que é muito semelhante ao que utilizamos na atualidade, com os triângulos representando a dilatação e as circunferências representando a apresentação, inclusive com a sua variedade de posição indicada e aqui a descida da apresentação. Nessa área, o registro da frequência cardíaca fetal e aqui o registro das contrações uterinas. O quadrado completamente preenchido representa uma contração mais longa, com mais de 40 segundos, que geralmente é uma contração uterina mais forte. O quadrado que é preenchido pela metade representa uma contração de 20 a 40 segundos e uma contração geralmente mais moderada, não tão forte, mais fraca para a média. E lembrando que nessa coluna, ela vai sempre representar o número de contrações em 10 minutos, que habitualmente é o que a gente faz na dinâmica uterina. E ainda avaliando aqui embaixo a ocitocina, a bolsa, o aspecto do líquido, né, e uso de medicamentos e outras observações que podem ser incluídas na anotação do partograma. O estudo mais recente que nós temos é o de 2010, que é chamado o estudo do partograma de Zhang. Ele é bem difundido na literatura. Esse estudo teve como base 12 centros nos Estados Unidos e incluiu mais de 62 mil parturientes, todas parturientes de termo em trabalho de parto espontâneo, sem malformações, trabalhos de parto que cursaram com uma evolução normal, sem necessidade de UTI neonatal e em que os recém-nascidos tiveram um índice de Apgar normal acima de 7. E, além disso, todos os casos de parturientes sem cicatriz uterina prévia. E o que se notou é que, inicialmente, aqui nesse gráfico em que nós vemos a duração do trabalho de parto em horas e a dilatação cervical, como já é conhecido, no lípara, na mulher que está parindo pela primeira vez, a progressão da dilatação ela é mais lenta e mais demorada, enquanto nas mulheres que já tiveram um parto anterior ou 2 ou mais partos, a progressão da dilatação ela é mais rápida. Outra coisa que se observou também é que essa velocidade de progressão da dilatação, tanto nas nulíparas como nas multíparas, ela só vai realmente apresentar uma velocidade maior, próxima a 1 centímetro por hora, na fase ativa, a partir de 6 centímetros. Então, nesse trabalho, os autores defendem que a fase ativa só comece
a partir dos 6 centímetros de dilatação. Nesse gráfico, é demonstrado, a partir da dilatação cervical na admissão, qual é a evolução esperada. Então, a paciente que é admitida com 2 centímetros de dilatação, ela terá uma fase de várias horas sem uma progressão significativa da sua dilatação, e somente quando atinge os 5 centímetros ou 6 é que a dilatação passa a ter uma velocidade de 1 centímetro por hora. E progressivamente aqui as diferentes curvas, de acordo com a cervicodilatação na admissão da paciente. Os autores observam também que no segundo estágio, que é o período expulsivo, para as nulíparas, eu posso ter períodos, o limite superior, que é o percentil 95, é de 2,8 horas nas pacientes sem analgesia e 3,6 horas nas parturientes com analgesia, mostrando então que a duração do período expulsivo pode ser muito maior do que classicamente era recomendado, de até 1 hora, no máximo 2 horas. Com isso, vários conceitos foram mudando na assistência ao trabalho de parto. E essa é a última publicação da Organização Mundial de Saúde, é uma publicação de 2018, que são as recomendações para um cuidado no intraparto para uma experiência positiva. Nessa publicação é muito questionada a regra da dilatação de 1 centímetro por minuto. Eles também colocam de uma forma clara que um dos componentes do partograma, que são as linhas de alerta e as linhas de ação, elas têm sido questionadas, porque vários estudos sugerem que o trabalho de parto ele é mais lento do que é proposto a partir do uso das linhas de alerta e linhas de ação. É mais lento do que o proposto pelo partograma de Friedman. Esta publicação ela se alinha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização Mundial de Saúde, que são 17 objetivos, para que realmente a gente tenha uma melhor saúde materno-infantil. Nessa publicação, então, é colocado de uma forma clara que essa regra de 1 centímetro por hora, ela é uma regra de pouca acurácia e que ela não deve ser utilizada de uma forma rígida na assistência ao parto. Esses 2 gráficos mostram a evolução em horas do trabalho de parto, de acordo com a dilatação cervical, isto em nulíparas e aqui em primíparas, e em pacientes que já tiveram um parto ou 2 ou mais partos. É um modelo matemático reproduzido, são todas evoluções normais, com recém-nascidos normais, é baseado nos dados de Zhang, e vejam a grande variedade de distribuição de velocidade de dilatação, mostrando que realmente essa regra de 1 centímetro por hora ela é muito pouco apropriada e que cada parto é único. Portanto, a dilatação cervical ela deve ser acompanhada com cuidado, mas não atender à regra de 1 centímetro por hora permite, uma vez que o feto esteja mantendo boa vitalidade e a gestante não esteja tendo outras complicações ou diagnósticos, permite o segmento do parto por um período mais prolongado e tem sido essa a proposta. Portanto, o partograma ele deixa de ser um instrumento que indique muitas condutas ou indique um parto operatório, mas sim ele passa a ser um documento de registro da evolução do trabalho de parto. No documento do Ministério da Saúde, então, aqui nós temos um exemplo de como é preenchido um partograma. Então, ele sempre vai pontuar principalmente a fase ativa, em que se esperava essa dilatação de 1 centímetro por hora, vai acompanhar a evolução clínica, realizar a documentação da evolução do trabalho de parto, da progressão, detectar alterações e, de acordo com o Ministério da Saúde, esse documento é de uso obrigatório na assistência ao parto. Ele tem como benefício principal, ele é muito útil na revisão dos casos, na educação continuada e no ensino da assistência ao trabalho de parto.
No manual do Ministério, nós temos algumas distocias que podem ser diagnosticadas pelo partograma. Essas distocias elas podem ser diagnosticadas ou na fase de dilatação ou na fase pélvica, que é o período expulsivo. Na fase de dilatação, nós temos a fase ativa prolongada, a parada secundária da dilatação, o parto precipitado ou tactóxico. Na fase pélvica, o período pélvico prolongado, a parada secundária da descida. São 5 distocias diagnosticadas. Elas são clássicas e nós vamos trazer aqui os exemplos que estão no Manual do Ministério da Saúde, mostrando como são feitas esses diagnósticos. A fase ativa prolongada se caracteriza como uma dilatação do colo numa velocidade inferior a 1 cm por hora na fase ativa, em que ocorre a dilatação, ela ultrapassa as linhas de alerta e as linhas de ação. Existem várias propostas para a correção dessa fase ativa prolongada. A deambulação da parturiente, a mudança de decúbito. Por vezes, se a causa da fase ativa prolongada é uma contração ineficiente, pode ser realizada a infusão de ocitocina para ajuste da contratilidade ou, eventualmente, a amniotomia para correção de uma distocia. O segundo diagnóstico na fase de dilatação é a parada secundária da dilatação. Ela é caracterizada quando, por 2 toques sucessivos, com intervalos de mais de 2 horas, maior ou igual a 2 horas, não ocorre um aumento da dilatação. Em geral, a dilatação ultrapassa uma das linhas de alerta ou de ação, pode ser visto aqui, e a principal causa dessa parada secundária da dilatação é a desproporção cefalopélvica, absoluta ou relativa. A absoluta, ela é quando o feto ele tem dimensões muito maiores do que a bacia da parturiente, o que não permite, então, a passagem do feto pela bacia. E a desproporção cefalopélvica relativa diz respeito aos estados de deflexão da apresentação ou as variedades anômalas. Por exemplo, uma apresentação defletida de 1º grau, que é a bregmática, ou a defletida de 3º grau, né? Então, as causas de desproporção cefalopélvica relativa, elas podem ainda ser passíveis de correção, ou com a deambulação, a mudança de decúbito, as posições verticalizadas, a amniotomia ou analgesia. Elas podem favorecer a flexão da cabeça e aí permitir o parto pela via vaginal. O partograma ainda pode mostrar o parto precipitado ou parto tactóxico. Ele é caracterizado quando nós temos a dilatação, descida e expulsão do feto num período inferior a 4 horas, como mostrado aqui nesse partograma. Nesses casos, é muito frequente a taxistolia e hipersistolia e também o sofrimento fetal, pois a contratilidade excessiva prejudica a oxigenação do feto. Também é comum, nesses casos, termos grandes lacerações de trajeto, de fundo de saco, ou de paredes vaginais, ou do assoalho pélvico. E ele é mais frequente em multíparas, quando a dilatação é muito fácil, ou no uso excessivo da ocitocina. Deve procurar ser diagnosticada e corrigida. Na fase expulsiva, nós temos 2 diagnósticos. O primeiro é o período pélvico prolongado, que neste gráfico pode ser demonstrado, a partir da dilatação total, uma descida lenta da apresentação. Vejam, aqui nós temos 4 horas de período expulsivo. A dilatação completa, né? E a contratilidade uterina ineficiente também costuma ser uma causa desse período pélvico prolongado. Se nessa fase expulsiva cessarem as contrações ou reduzirem-se muito. Nesses casos, a gente propõe algumas medidas de correção: o uso da ocitocina, a rotura da bolsa, as posições verticalizadas. E na exaustão materna, por vezes, pode ser indicado o uso do fórceps ou do vácuo extrator,
que é um parto vaginal operatório. E o último diagnóstico na fase expulsiva é a parada secundária da descida. É a parada da descida após 2 toques sucessivos com intervalo de 1 hora. A causa mais frequente é a desproporção cefalopélvica absoluta ou relativa. A DCP absoluta muitas vezes pode ser, como nesse caso demonstrado, uma distócia de rotação, em que a variedade permanece numa variedade occipito esquerda transversa e não ocorre a rotação para a variedade occipito púbica. A correção ou é a realização do parto cesáreo, nos casos de desproporção absoluta, e se a apresentação já estiver num plano baixo, mais 3 ou mais 4, é possível a utilização do fórceps de rotação, por vezes, para correção da rotação e ultimação do parto. Chamando, então, a atenção para o período expulsivo, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia e também a Sociedade de Medicina Materno-Fetal dos Estados Unidos põe muito em questão a duração do segundo estágio ou a duração do período expulsivo. E hoje o conceito utilizado para caracterizar o período expulsivo como prolongado, ele é dividido de acordo com a paridade. Então, nas mulheres nulíparas, é caracterizado o expulsivo prolongado quando, com analgesia peridural, tiver uma duração acima de 4 horas e sem analgesia acima de 3 horas. E nas multíparas, com analgesia 3 horas e sem analgesia 2 horas. Então, são conceitos que são mais recentes e que nós podemos ver que existe uma maior duração, uma aceitação de uma maior duração do período expulsivo. E finalizando, essa é uma publicação muito conhecida no nosso meio. Ela é chamada Pesquisa Nascer no Brasil, que foi publicada em 2014, mas a pesquisa foi realizada em 2011 e 2012, com base de dados de 23, quase 24 mil mulheres do Brasil, em gestantes de baixo risco, em que foram analisadas as intervenções obstétricas. Eu trago aqui para a gente chamar a atenção que nessa casuística o partograma foi utilizado em apenas 41% das parturientes, mostrando então a baixa adesão no nosso meio e a necessidade de uma campanha, de uma conscientização de quem trabalha no centro obstétrico, no centro de parto normal, para que esse instrumento seja sempre utilizado, não tanto para a tomada de decisões, mas para o registro frequente de como está a evolução do trabalho de parto e como está a avaliação do bem-estar do feto, que isso é importante também para a tomada de decisões, mas muito para se documentar o cuidado que é oferecido para a parturiente no trabalho de parto. Com isso, eu finalizo minha apresentação. Muito obrigada.